Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria, uma vez mais, partilhar com os irmãos desse culto racional, esse culto de uma mente renovada pelo poder de Cristo e a ação direta do Espírito Santo em nossas vidas, ao nosso Deus. Eu quero convidar vocês todos a abrirem as Escrituras Sagradas no Salmo 90, que é o texto base da nossa mensagem para esta noite de domingo. Já estivemos hoje pela manhã no culto presencial, foi uma bênção estar com os irmãos, rever alguns irmãos e também sermos ali ministrados pelo nosso pastor. Uma mensagem maravilhosa. E agora nós mais uma vez vamos nos deleitar nesta palavra que é viva, que é eficaz, que discerne a nossa mente, a nossa alma, que expõe o nosso coração, que alimenta e fortalece. O Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para Ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como uma enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da Tua ira e terminamos nossos dias como um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos. Quem conhece o poder de Tua ira? Grande é a Tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de Teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com o Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Eu li aqui esse Salmo 90 na nova versão transformadora. É bem capaz que os irmãos também tenham em mãos uma outra versão, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma. E primeiro que queremos compartilhar com vocês é a respeito esses salmos que são saltérios. Eles foram feitos para serem tangidos e tocados por instrumento de corda. Todos eles. Salmos, eles estão divididos em 5 livros, o qual, nesse Salmo 90, ele faz parte do livro número 4. E é o salmo de abertura do 4º livro de Salmo. Esse salmo, ele é um salmo de lamentação. E se lido de forma equivocada, pode trazer um efeito assombroso sobre a alma humana, pode trazer um efeito de profunda miséria e perturbação, e até mesmo uma depressão.
mas precisamos ler esse salmo à luz de toda a palavra de Deus, para que possamos extrair para a nossa alma, para o nosso espírito, essa mensagem que está aqui descrita nessas linhas. Esse salmo ele é tido como salmo de Moisés, o único salmo cuja autoria foi atribuída a Moisés. Todos os demais salmos, a maioria deles, são de Davi. E é muito comum que se pense que os salmos, em sua totalidade, eles são de autoria do rei Davi. Mas dos 150 salmos que há aqui, 73, 74 são de autoria de Davi. E esse salmo que acabamos de ler, ele é o único que é de autoria mosaica. Os salmos são de grande importância no Novo Testamento. Muitas vezes, diversas passagens do Novo Testamento encontram por trás menções nos salmos. Jesus mesmo, quando do caminho de Emaús, quando ele começou a andar com aqueles 2 discípulos, ele fez menção de tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos escritos a respeito da pessoa de Cristo. Salmos, ele também pertence a uma parte das escrituras chamada Ketubim, ou seja, os escritos, que são de grande importância para os judeus, né, que ainda estão debaixo do judaísmo e seguem a Taná, que é a Taná, que é uma abreviatura das 2 primeiras letras que significam Torá, que é o Pentateuco, o Netubim, que são os profetas, e o Ketubim, Netubim, profetas, e Netubim, que são os escritos dos quais os salmos fazem parte. É um salmo tido como de lamentação. É uma lamentação, é um saltério para externar, junto com toda a congregação, a respeito da adversidade da vida. E dentro do ambiente israelita, da nação de Israel, um salmo para demonstrar o pedido de libertação de Israel das suas adversidades. Então, nós vamos encontrar elementos de lamentação nesse salmo. Porém, a sua aplicação ela é para toda a igreja de Jesus Cristo. A autoria de Moisés, né? Esse salmo provavelmente tenha sido escrito na terceira parte da vida de Moisés. Vocês sabem, Moisés teve uma vida aqui na terra de 120 anos. Os primeiros 40 anos marcados pela sua vida como príncipe do Egito, filho da filha de Faraó. A segunda parte de 40 anos como um pastor de ovelhas do seu sogro Jetro, perambulando ali pelas regiões de Midian. E a terceira e última parte dos 40 anos, vividos a partir da experiência da sarça ardente, quando Deus usa Moisés como um libertador de Israel para tirar Israel do Egito e levá-lo para a terra prometida. Esse salmo foi escrito no meio das experiências do deserto, das experiências em que Moisés, junto com todo o seu povo, viveu naqueles longos 40 anos de adversidade por causa do tratamento que Deus estava fazendo com o seu povo. Moisés foi um homem criado no palácio. Ele foi um homem criado para governar. Ele foi um homem criado para ser
se tudo falhasse, o próximo faraó no Egito. Ele recebeu uma instrução profunda, necessária para alguém que poderia vir a comandar a grande nação, a grande potência da época, daqueles dias, o Egito. Ele recebeu toda essa instrução. E diz a tradição judaica, uma história, eu vou falar história com E, né? Que Moisés, aos 16 anos já, quase completando os seus estudos para formação intelectual, formação para governar a nação, estar pronto para governar a nação, ele tendo estudado todas as divindades e todos os deuses do panteão do Oriente Médio, faltava a ele o conhecimento do Deus dos hebreus. Então diz a tradição que Moisés então subiu na carruagem e foi para a terra de Gósen. E ali, chegando, desceu e foi perguntar para os anciãos de Israel quem era o Deus deles. E os anciãos responderam: olha, o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés ficou perturbado com essa resposta, porque ele esperava algo mais das respostas dadas pelos anciãos ali, israelitas. E Moisés perguntou assim: mas qual é o nome de Deus? Desse Deus que vocês servem? E os anciãos, olha, disseram: nós não sabemos o seu nome, mas nós sabemos que ele é o Deus dos nossos pais. Ele falou com nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés fez uma segunda pergunta. Bom, se vocês não sabem o nome dele, então qual é a sua ação? Qual é a especialidade desse teu Deus? E os anciãos foram transparentes na sua resposta. Nós não sabemos qual é a especialidade desse Deus. Mas nós sabemos que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés foi ficando perturbado e irado, porque tendo estudado todos os deuses do panteão egípcio, tendo estudado todos os deuses dos outros povos, ele sabia que cada deus tinha um nome, cada deus tinha uma ação específica. Por fim, ele perguntou, então, onde está o teu Deus? Onde que ele mora? Qual é a região que ele tem domínio? Porque, para os egípcios, cada deus tinha uma especialidade e uma região de domínio. Um era o deus da montanha, outro era o deus do rio, outro era o deus que habitava que era como o sol. E Moisés queria saber algo, e os anciãos só puderam responder o seguinte: a única coisa que sabemos é que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés, muito irado, muito transtornado, ele falou: mas como é possível? Então uma menina, uma garota, falou assim: olha, eu vou te levar a um lugar. Esse lugar é muito especial. Então Moisés subiu na sua carruagem, a menina subiu com ele na carruagem e foram todos para um lugar chamado Caverna de Macpela. E chegando na Caverna de Macpela, Moisés então pôde se deparar com aquele lugar e pensou: então é aqui que esse Deus mora. Ele é o Deus dos mortos. Ele perguntou: então é aqui que Deus está? É aqui que Deus mora? O Deus dos hebreus? É esse o lugar dele? E a menina, muito tranquilamente, lhe respondeu: não. Aqui estão Abraão, está Isaque e Jacó, enterrados. Foi com ele que Deus falou outrora.
O meu Deus não está morto. A única coisa que sabemos é que ele falou com nossos pais. Moisés voltou para o Egito e nunca mais quis saber a respeito dos deuses dos hebreus. Então, essa é uma história contada pela tradição dos judeus até o dia de hoje. E serve um pouco para nós entendermos como é a cabeça desse homem Moisés, quando ele começa a ter uma experiência com Deus a partir da sarça ardente. Uma sarça, uma murta, uma árvore pegar fogo naquele lugar era muito comum. Muito comum. O que não era comum e chamou a atenção de Moisés é que a sarça ardia, mas não se consumia. Ela não se tornava cinza. E ele se aproximou para ver o que acontecia com aquela sarça, aquele pequeno arbusto que pegava fogo e não se consumia. E qual não foi a sua surpresa quando não somente constatou que a sarça ardia em chamas, mas não se consumia pelas chamas, mas também ouviu uma voz que lhe disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Foi como um arrombo para aquele homem, tão entendido, tão estudado, tão preparado, saber que o Deus dos hebreus é um Deus real, é um Deus que fala, um Deus que se relaciona, e é um Deus que é não de um lugar específico, mas que ele é um Deus sobre todas as coisas. E é assim que começa, então, o Salmo 90. Tudo isso só foi uma introdução. Espero que até às 22 horas eu termine essa mensagem. Fiquem tranquilos. Ele começa: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. O conhecimento que Moisés começa a ter de Deus é um Deus eterno. É um Deus que de eternidade a eternidade ele é Deus. Não há Deus como outro. Como ele é. Não há nenhum outro Deus que se compare com o Deus que Moisés passa a conhecer e que nesse salmo ele começa a escrever: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. É como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, tu és tão grande, tão grande, tão grande, mas mesmo assim todos os homens têm sido guardados e existem somente por tua causa. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés começa a traçar aqui nesse salmo sobre esse Deus grandioso, esse Deus incomparável, um Deus que sobrepunha tudo aquilo que ele pudesse conhecer a respeito de Deus, o Deus que estava além da sua teologia aprendida no Egito. Era um Deus totalmente outro, era um Deus totalmente diferente, mas um Deus real. Um Deus que antes que existisse os montes, antes que a terra fosse formada, antes que tudo que o olho humano possa alcançar e ver e entender e estudar, antes de tudo isso, Deus é Deus. Deus é, antes de tudo aquilo que eu e você possamos conhecer, estudar, esmiscuir, contemplar, estudar, aprofundar, a ciência mais complexa, as matemáticas, as físicas, as biologias, as genéticas, o RNA, tudo aquilo que o homem já conquistou hoje de conhecimento, Deus é anterior a todas essas coisas. Diz as Escrituras que tu és Deus. É um Deus soberano. E esse Deus,
Ele olha para o ser humano, para a raça humana, e ele, então, ele tem o poder de fazer as pessoas voltar ao pó. Ele diz assim: fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Quando nós olhamos para as montanhas mais altas que nós possamos contemplar aqui da cidade de São Paulo, o Pico do Jaraguá, quando nós olhamos para o Pico do Jaraguá, aquela elevação de montanha com rochas, com pedras, algo que está ali por muitos e muitos anos, parece para nós de algo que é indestrutível, algo que é inabalável, algo que é imutável. Mas muito mais do que isso, muito mais, além disso, é o nosso Deus. Deus é tão imutável, tão poderoso e tão grandioso, que ele é anterior às próprias montanhas que ele fez, e quando ele olha para a raça humana, ele tem o poder de dizer, volta ao pó. Retorne ao pó, pobre mortal. Olha que nós temos do presente século XXI, ao longo de toda a existência, e principalmente nos últimos 200 anos, nós temos avançado em muitas ciências e muitos conhecimentos. Hoje de manhã partilhamos a mensagem do nosso pastor que falou a respeito de Freud, quando este começa a percrustar a ciência da alma para compreender a alma humana. Mas tudo aquilo que hoje nós sabemos de ciência fica muito aquém daquilo que Deus é. E aquilo que Deus é poderoso para se voltar para nós e nos fazer como que insignificantes, tão pequenos e fugidios da nossa existência. E Moisés continua aqui. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Eu quero rememorar aqui com você Gênesis 5:27, que traz ali a descrição de um homem cujo pai havia andado com Deus, mas ele começa a viver, e a sua existência ali é descrita como 969 anos. Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra. Talvez o homem que tenha mais se aproximado desses 1000 anos. Mesmo que para nós viver 969 anos, mesmo que 1000 anos, um milênio, seja algo grandioso. Se nós pegarmos os mil anos de história, os mil últimos anos de história, que começou lá em 1021, e em meio à Idade Média, quanta coisa aconteceu, quanta coisa foi conquistada, quanta coisa foi melhorada. Mas para Deus isso é insignificante, é como o dia de ontem que passou, é como a vigília da noite que logo passa, como a noite passada. Os nossos ontens, o nosso passado, a nossa vida é uma brevidade. Tudo aquilo que temos e conhecemos é nada se comparado à grandiosidade de Deus, esse Deus tão grande e esse homem que é mortal. E as Escrituras continuam. No versículo 8, no versículo 7, versículo 5, arrasta essas pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca.
Somos consumidos por tua ira e ficamos apavorados por causa da tua fúria. Somos consumidos pela ira de Deus. Moisés começa a antecipar que o real tema central desse salmo, que vai estar no versículo 8, que é a questão do pecado. A brevidade e essa nossa existência tão pequena, tão insignificante diante desse grande Deus. Essa insignificância ela é ainda revestida de uma ira, de uma fúria de Deus que vem sobre a raça humana, mas ela não vem à toa, ela vem por causa do pecado. Ela vem por causa que um dia nós, arrogantemente, dissemos para Deus que nós éramos capazes de tomar conta da nossa própria vida, sabendo discernir o bem e o mal segundo a nossa visão ou cosmovisão de vida, abrindo mão ou tirando Deus de lado para vivermos a vida como bem entendíamos que deveria ser vivida, e esse ato trouxe sobre nós o pecado que nos separou de Deus, que nos fez inimigos de Deus, e esse pecado trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. De fato, a existência humana é vitimada pela essa ira santa de Deus. Essa ira santa de Deus frente à pecaminosidade que está dentro da nossa insignificância. E no versículo 8, Moisés diz assim: olha, tu pões diante de ti os nossos pecados e os nossos pecados secretos e vês todos eles. Essa futilidade e essa brevidade da vida, elas ganham uma nova repercussão quando devemos tratar a respeito desse assunto chamado pecado. Um assunto que deve ser tratado por todo homem, toda mulher que existe na face desse planeta. A nossa geração, estamos hoje no ano 2021, no ano 2021, o grande problema de todo homem, toda mulher se resume a uma palavra de 6 letras chamada pecado. Esse é o tema primordial, essa é a urgência a ser tratada pela raça humana diante de Deus, porque é esse pecado que traz sobre nós essa ira e essa fúria sobre a raça humana, sobre o homem. Por causa desse pecado, a nossa vida ela é abreviada, diminuída, ela é encurtada. Por causa desse pecado, nós temos visto nos nossos televisores, as notícias, é a pandemia que tem nos sacudido a humanidade, é a agressão ao meio ambiente, são as queimadas, são outras doenças, são outras importunações, são outras crises, todas elas diante desse mundo que parece que não foi feito para nós vivermos nele. É uma terra maldita por causa do pecado, como bem disse o Senhor Deus lá em Gênesis. Por tua causa, homem, a terra se torna maldita. E Moisés continua, mas antes eu quero fazer ainda mais um comentário a respeito dessa questão que está no versículo 8. Não há como fugir de Deus. Como diz o salmista Davi, no Salmo 139, ele diz assim: para onde eu me esconderei da tua face?
Para onde eu irei que tu não estejas? Se eu subo ao mais alto monte, ali faço a minha habitação, lá tu estás. Se eu me escondo lá no profundo da terra, tu estás também. Todos os nossos pecados estão patentes diante da luz do Senhor, o seu rosto, a sua santidade. A luz do Senhor torna visível todos os nossos pecados são cometidos diante da face do Senhor, quer eles tenham sido cometidos diante dos homens ou no oculto da nossa intimidade, quer nos nossos pensamentos, todos eles estão diante da face do Senhor e não há como encobertar, não há como diminuir a sua significância, não há como encobertar esses atos ou essa pecaminosidade, tudo está diante de Deus. E então a sua ira santa, a sua santidade, ela reage com a ira, com a fúria. E Moisés continua dizendo assim, olha, passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Esse salmo parece que é um salmo para causar depressão na vida da pessoa, não é? Parece. Mas vamos continuar. Moisés continua dizendo, recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos. Lá, quando Moisés escreveu esse salmo, e eu creio que ele tenha escrito de fato esse salmo, lá, naquele ambiente em que ele foi criado, no palácio do Egito, no mundo egípcio, os dias de anos daqueles egípcios, a expectativa de vida era de 50 a 55 anos, não passava disso. E quando nós voltamos lá para Gênesis, no final do Gênesis, quando o faraó conhece o pai de José, ele fica assombrado quando ele conhece a idade de Jacó, e Jacó fala para ele, olha, os meus anos são 130 anos mal vividos, com muitas tribulações, mas diante de Deus. E o faraó fica assombrado pela quantidade, pela longevidade de Jacó. Aquilo não era normal para o egípcio. E Moisés, quando ele fala que 70 anos, ele está falando debaixo de uma circunstância daquele momento de história que ele vivia, que os homens não viviam muito. E quando chegavam aos 70 anos, chegou aos 70 anos. Muitos chegam até aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. O que Moisés está querendo dizer aqui é que ao final de uma vida longeva, o que sobra é o enfado, a dor e a sensação de ter podido viver melhor. Quantos de nós não já sofreu com a sua consciência? Eu poderia ter vivido a minha juventude melhor. Eu poderia ter vivido a minha vida melhor. Mas por mais que nos esforcemos, a nossa vida é breve. É como um sopro. É como um sonho. É um arrastar de Deus. É muito breve. Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa da minha infância. Né? Eu gostava muito de jogar bolinha de gude. Né? E o dia que nós estivermos num lugar adequado, talvez um acampamento de terra batida, eu quero ser convidado a jogar bolinha de gude. Alguém pode vir jogar bolinha de gude comigo. Eu quero ter o prazer de ganhar de vocês. Tá? Bolinha de gude é uma coisa muito legal. Eu gosto de bolinha de gude. É o meu esporte predileto. Não cansa, não sua e é muito interessante. Mas não sei se vocês já tiveram a curiosidade de
de pegar a bola de gude e olhar ela bem de perto do seu olho, assim, ó. Eu olhava a bolinha de gude lá no seu interior, eu tinha a sensação que estava olhando o deserto, o universo, porque lá dentro tinha várias bolinhas, parecia que eram, e no seu interior seria um ar, mas se formavam pequenas esferinhas lá dentro. Isso eram muitas. Eu pensava, uau, será que o universo é assim? Então a Terra deve ser muito pequenininha. E eu escolhia a menor dos pontos dentro daquela bola de gude e falava, aqui é a Terra. Essa coisa tão pequena e tão insignificante. E dentro dessa coisa tão pequena e tão insignificante, vivo eu, um daqueles que fazem parte dessa população naquela época, né? Se contava como 6 bilhões de pessoas. Há um vídeo na internet que corre a todo momento sobre a questão de como nós somos pequenos e insignificantes. Se nós olhamos para o Sol que é tido como uma grande estrela, existem corpos celestes que sobrepujam o seu tamanho e a sua grandeza em mais de 1000 vezes. E a Terra fica como que um pontinho no universo. E lá dentro daquele pontinho vive a raça humana, da qual um deles sou eu e é você. E Deus olha para mim e para você e sabe o meu nome, o teu nome, mesmo sendo tão pequeno e tão breve, a nossa existência nesse universo. Deus é um Deus de relacionamento, de pessoa, de nome. Às vezes as pessoas podem não até conhecer a Deus como ele deva ser conhecido, mas ele nos conhece na nossa intimidade, sabe quem somos, sabe a natureza da nossa psique, sabe os nossos medos, os nossos temores, ele sabe discernir o nosso coração. Antes que a palavra venha à nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar, ele sabe as estruturas da nossa alma, da nossa emoção, ele nos conhece por completo e cada um de nós. Esse é um Deus muito grande. E mesmo quando somos comparados a esse grande Deus, e temos essa sensação dessa mortalidade, dessa pequenez, só nos resta reconhecer a sua grandeza e o seu poder. Então, nós vamos caminhando, então, para o versículo 11, que é o resultado toda esta observação. Não se preocupe, não é convite, viu? Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Então Moisés ele começa a mudar aqui o salmo, ele começa a fazer uma oração sincera. O primeiro pedido da oração de Moisés é o seguinte: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Algumas versões dizem assim: ajuda-me a contar os meus dias com sabedoria. É a mesma coisa. É o mesmo significado. O que isso significa, irmãos? A contar os meus dias com sabedoria é dar valor àquilo que realmente tem valor. Jesus, no seu sermão do monte, ele falou assim: olha, vocês andam tão preocupados com a casa que vocês precisam morar, com a roupa que vocês precisam vestir, com o alimento que vocês precisam comer. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Olhai o lírio do campo, veja. Olha, nem Salomão em toda a sua glória e resplendor, ele se vestia com roupas cujos filamentos, cujas tessituras eram de ouro puro. Mas nem Salomão se vestiu como o lírio do campo. E o lírio do campo é como a erva que de manhã está bonita, está vicejante, mas à tarde, por causa do ardor do sol, ela se queima e murcha e morre. Mas eu digo para vocês que vocês têm muito mais valor do que o lírio do campo. Vejam os passarinhos, eles não
Eles não aram a terra, eles não produzem, eles não plantam, eles não ficam preocupados com provisão de alimento, eles não ficam preocupados se aquilo que eles vão ganhar é suficiente, mas Deus sustenta eles dia a dia com aquilo que eles precisam, e vocês valem muito mais do que o passarinho. Isso é dar valor àquilo que realmente precisa ser dado valor. O que será que tem nessa nossa brevidade de vida, dos nossos... Eu com 48 anos, vou fazer 49, eu não sei quantos serão os meus dias, eu não sei quando que o Senhor vai me chamar, mas é uma vida muito curta para que eu dê valor às coisas que são insignificantes e passageiras, que vão morrer, que vão findar, que vão fenecer, dinheiro que vai passar, que vai perder valor, o ouro que vai ser corroído pela ferrugem, os bens que vão ficar por aí. Nós precisamos dar valor àquilo que realmente tem valor. E o que tem valor é o nosso tratamento, que está no versículo 8, é tratar de Deus a respeito do nosso relacionamento com Ele e ficar atentos. E se aproximar de Deus, isso tem valor. Tratar o pecado como ele deve ser tratado. Tratar a nossa brevidade de vida como ela deve ser tratada. Nunca em nossos dias as doenças ou as mazelas da alma têm se multiplicado tanto como nos nossos dias. Têm sido dias realmente maus. Têm sido dias realmente pesados. Os consultórios de psicólogos estão cheios, existe uma fila infindável na psiquiatria. Os remédios que estão sendo produzidos para trazer às pessoas a estabilidade emocional têm sido pesquisados e fabricados e cada vez mais potentes e cada vez mais alienantes, por causa que nós temos enchido a nossa alma de tanto lixo e tanta porcaria que não tem valor nenhum, sendo que o que realmente tem valor é o nosso relacionamento com Deus e tratar da nossa vida com Deus. Isso é ter uma vida sábia. Isso é ter uma existência saudável, um relacionamento íntimo, um relacionamento com Deus que vale a pena, não somente aquele Deus que está longe, que é pregado pelo pastor, que é pregado pelas pessoas, que é vivido pelo meu irmão, mas como meu Deus e o meu Senhor, o meu Salvador, com aquele com quem eu tenho uma relação íntima e poderosa, aquele que eu abro meu coração, aquele que a minha vida está estampada diante dos seus olhos, aquele que eu não posso esconder nada, ele conhece tudo, e eu falo transparentemente com ele, e ele ouve. Isso traz o refrigério para a minha vida, o refrigério, o alívio da dor, dessa brevidade, desse instante chamado vida. E Moisés fala assim: ó Senhor, volta-te para nós. Eu quero trazer aqui desse versículo que é um clamor pela graça de Deus. Eu quero entender aqui esse salmo começando a trazer no seu bojo a cristocentridade, ou realmente aquilo que é centro desse texto, que é Jesus Cristo, assim como ele falou com aqueles homens lá na estrada de Emaús, mostrando aonde dele se falava e se dizia e se completava. É um clamor pela graça de Deus. Lendo o Velho Testamento, lendo esse versículo na lupa do Novo Testamento, eu quero fazer menção aqui de Efésios, do capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 10. E eu vou só parafrasear ele aqui para vocês, porque é um texto um pouquinho extenso, mas ele diz assim, ó, que outrora, antes, nós andávamos
capítulo 2, versículo 3. Todos nós vivíamos de um modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, que é tão rico e misericordioso, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e é pela graça que vocês são salvos. E, continuando, diz assim: pois Ele nos ressuscitou com Cristo, nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Quando nós lemos aqui a respeito desse Salmo 90, quando ele fala assim: volta-te para nós, Senhor, é um clamor pedindo a graça e a misericórdia de Deus em frente a todo esse quadro de brevidade, futilidade e insignificância da vida, pedindo para Deus se voltar com a sua graça, e Deus tem se voltado para conosco com a sua graça. Nós estávamos mortos em nossos pecados, nossos delitos, nós andávamos separados de Deus, e éramos inúteis em nossas obras, andávamos sem Deus no mundo, e a ira de Deus estava sobre nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, Ele nos vivificou em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. E isso não vem das nossas obras, daquilo que nós fazemos, mas é o voltar-se de Deus para a nossa vida. Deus se volta para nossas vidas. Continuando, o pedido de Moisés nessa oração: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. No versículo 14. Depois ele pede, no versículo 15: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Eu e você temos conhecido a Jesus Cristo. Eu e você temos conhecido essa graça. Eu e você temos sido objeto dessa misericórdia de Deus que se renova toda manhã. Mas nem por isso a nossa vida tem sido uma vida de Disneylândia. Você sabe, naqueles contos da Disneylândia, e foram felizes para sempre. Esse evangelho fácil que diz que quando você se converte, tudo muda, porque você não vai ter mais enfermidade, você não vai ter mais problema, que não é aquilo que diz das Escrituras Sagradas. Pelo contrário, a vida do crente é uma vida que Deus se volta para ele. Deus vem alegrar a sua vida todo dia pela manhã com a sua benignidade. Na vida do crente é uma mistura de aflições e alegrias, que é como um quadro em branco e preto, com uma proporção apropriada de ambas as cores. Assim sendo, a prosperidade e a adversidade têm sua vez apropriada na vida do crente. Mas essas mudanças de sorte, de adversidade e de prosperidade, elas servem, elas operam juntamente para o nosso bem. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Olha o que diz. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que estão chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro dentre muitos irmãos.
quer haja diversidade ou quer haja prosperidade nessa nossa vida terrena. Eu não sei quais têm sido as suas aflições, mas há aflições, há dores, há lutas, há também prosperidade, há bênçãos. E a vida do crente é esse conjunto formado por adversidade e bênção. Mas todas essas coisas elas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é mais do que as bênçãos terrenas que possamos alcançar, é mais do que o dinheiro que possamos ter, é mais do que o ouro que possamos obter e guardar. Ela é a eternidade com Deus. Esse é o bem. Então, essa nossa insignificância, essa brevidade de vida, essa futilidade dos anos vividos sobre essa terra, ela ganha uma dimensão de eternidade com Cristo para sempre, assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo. E vamos terminando. Ele pede ainda no versículo 16, vou voltar ao texto. No versículo 16, ele fala assim, que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Eu tenho filho. É uma bênção ter filho. Mas para você que é pai, como eu sou pai, você sabe das preocupações que vão na nossa alma. A primeira vez que eu viajei de avião na minha vida, fui eu e minha esposa somente, nosso filho não foi conosco. E eu deixei para ele uma instrução. Uma instrução. Filho, primeira coisa. Se acontecer alguma coisa conosco, você saiba que você tem recursos para que você termine os seus estudos. Termine os seus estudos. Segundo, cuide da sua saúde. Mas terceiro, e o mais importante de todas essas instruções que eu estou te dando hoje, é que você jamais abandone a Jesus Cristo. Ele é teu Senhor. Ele é teu Salvador. Assim como Ele é comigo, Ele será com você por todos os teus dias. Seja fiel a Jesus. O que será que nós podemos dar para nossos filhos? Que pedido nós podemos fazer a Deus a respeito dos nossos filhos, a respeito dessa herança? O nosso pedido é que nós possamos ver as obras de Deus, não só nas nossas vidas, mas vê-las refletidas também nas gerações posteriores. Eu não sei quais são as situações que você tem vivido com a sua posteridade, mas saiba que Deus está acompanhando com seus olhos bem fixos nos seus filhos. E por mais que pareça que tudo está fora de controle, Ele está olhando e acompanhando, e Ele agirá conforme a sua graça e conforme a sua santa misericórdia e sabedoria. E por último, desta oração de Moisés, ele pede: seja sobre nós a bondade do Senhor. Nosso Deus, faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar os nossos esforços. Na outra tradução, faze prospera as obras das nossas mãos. Aquilo que Deus tem te colocado nas suas mãos, aquilo que Deus tem te abençoado com dom, com graça, aquilo que Deus tem te dado de favor, aquilo que Deus tem dado para você, da tua mão, para que você tome conta. Qual é a tua oração nessa noite? Qual é o seu pedido? Que seja como o pedido de Moisés que ele faz. Seja sobre nós a tua bondade, Senhor. A bondade de Deus. E que tu fazes prosperar
as obras das nossas mãos. Todos nós temos obras e projetos, todos nós recebemos nossas respectivas missões e também unções especiais no corpo de Cristo. No corpo de Cristo você tem um papel, um desempenho, um talento que foi te dado para que você exerça, para que você abençoe e seja abençoado. Mas sabemos que todo esforço humano é vão, se Deus não edificar a nossa casa. O que nós podemos aprender desse Deus tão grande e de nós tão pequenos é que desta grandiosidade de Deus, desse Deus eterno, esse El Elyon, o Altíssimo, El Olam, o Eterno, nós estamos embutidos e encaixados dentro desse Deus que não nos abandona, que diz: não te deixarei, jamais te abandonarei. Que você possa ter essa palavra nessa noite, eu também, sendo ministrado durante toda essa semana. Eu li esse salmo pelo menos umas 5 vezes, eu ouvi outras tantas vezes dentro do carro, e Deus foi ministrando meu coração. Tão preocupado eu que estou com as minhas sobrancelhas que estão ficando brancas, meus cabelos que já têm pontinhos brancos, a minha barriga que cresce, estou ficando disforme, cansado, a velhice está batendo, o cansaço está batendo. Já não tenho o mesmo vigor dos 18 anos, mas ainda sei jogar bolinha de gude. Deus tem tomado conta de mim e de você. Ele tem nos aproximado em Jesus Cristo, pela sua cruz, pelo seu sangue nos reconciliou com Ele. E já a ira de Deus não está sobre nós. Mas aqueles que porventura eles vão ouvir este vídeo, eu quero que você saiba que o caminho é Jesus. A graça é Jesus. Se você crer, já está salvo. Mas se você não crer, já está condenado. E a ira de Deus permanece sobre a sua vida. E você que é um crente em Jesus, não pense que você é o único que está sofrendo. É imprescindível que nós soframos, para que seja imprescindível a glória de Deus manifestada em nossa vida por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe.